Ainda em Estrangeirismologia, página 23, final da terceira linha de baixo para cima, em tempos de Copa do Mundial e bolsas assistencialistas governamentais, como viver com a fórmula política manipuladora do pão e circo que se repete de novo? Não ser manipulado. Eu estava justamente comentando sobre isso. As pessoas são muito permissivas, elas têm noção de tudo isso aí, de que é pão e circo, que está sendo manipulado, que tudo isso é uma confusão, e ela vai estar no dia 12 de junho na frente da televisão comendo pipoca com a família inteira. Eu não vou estar. Eu não estarei lá. Eu mudo de canal quando entra esse tipo de coisa, porque eu não quero contribuir com a minha energia. Em nenhum momento eu estou contra. Então, a minha massa crítica mental, ela tem que contribuir para que os hábitos mudem. Como? Eu não entro nos hábitos. Eu não tenho esses hábitos, eu não vou ter esses hábitos. Então, eu me recuso a assistir uma partida de futebol, porque é a Copa do Mundo, que vai reunir os amigos em casa, porque o maridão gosta, porque fulano gosta, porque o filho adora, e a gente está lá contribuindo com as energias para serem usadas dessa forma, num país que morre gente na porta do hospital, que a escola cai o teto, ou que a criança anda 6 quilômetros para chegar na escola, que não tem nada, que não tem infraestrutura, que não se dá atenção, e se paga 1 bilhão por um estádio de futebol para ver 22 milionários correndo atrás de uma bola? Eu não faço esse papel. Quem quiser que faça. Então, a minha massa crítica, ela não é revoltosa, ela não é beligerante, ela não é nada. Eu simplesmente não concordo. Eu penso diferente. E a minha pensanidade tem força, tem energia, e eu deixo essa pensanidade clara. Eu não participo disso. Não é a minha praia. Então, cada um que faça o seu posicionamento íntimo, porque a massa crítica, ela define os fatos. E ela é silenciosa, aparentemente. Tem 1 milhão de pessoas pensando a mesma coisa, aquilo acontece ao ectoplasma. Nós hoje vivemos a época da fartura das energias. Se cada um se posicionar intimamente, pacificamente, contra esse tipo de manipulação, não precisa fazer manifestação, não precisa ser militante, não pega a bandeira, não vai para a rua, não faz nada, mas faz muito barulho. Então, esse barulho silencioso é o mais sério que tem, que é o do discernimento. Você tem um discernimento claro. Eu não participo disso. Eu não aceito isso. Eu não concordo com esse modo de agir. Então, eu mostro a minha manifestação pela ausência. Eu tiro a minha presença e as minhas energias desse tipo de coisa. Eu acho que é uma boa maneira da gente fazer o nosso posicionamento. Não é? Quer falar? Só uma observação. Agora, né? Quando você falou essa questão anterior da Copa do Mundo, né? Eu não vou colocar minha energia naquilo que eu sei que é algo anticosmoético, tá certo? E, no certo sentido, me relacionou com a questão do que ele fez, né? De ir ou não a uma festa. O que é que eu vejo em tudo isso? É que sempre, qualquer que seja a situação, você nunca tem assim, uma situação de poder afirmar sim ou não naquilo. Você tem um padrão, um princípio mais geral. Mas a situação específica vai depender da sua postura do ponto de vista da interassistencialidade e do seu autodiscernimento. Eu fiquei pensando, olha, e isso também é sério, porque também traz a questão do auto-engano, Mauro. A pessoa, mesmo que diga que está querendo ir por conta de uma perspectiva interassistencial, mas quando ela ama o gol, ela fica feliz. Está resistindo ao processo. Mas o contrário também pode acontecer. Não, eu digo em qualquer área. O contrário também pode acontecer. A pessoa não está querendo ir, e aí diz que não vai porque lá o ambiente é ruim. Acho que acontece as duas coisas. A questão, ela envolve sempre o problema do autodiscernimento, da autocoerência, da coragem de enfrentar, né, as suas questões. Eu acho que essa questão, que está no contexto da comemoração, é uma questão central do ponto de vista de tomada de vida, né? De vida, né? Muito sério. Da interassistencialidade. Márcia, tem mais um detalhe. Quem não chora em enterro e não grita no gol, não é brasileiro e não tem sentimentos. Vai você não chorar no enterro para você ver o que acontece. Fulano é muito frio. Fulano não descabelou, não arrancou os cabelos. E vai você não brincar. Você não é brasileira? Falo, claro que não, eu sou uma consciência. Eu não sou brasileira. Eu não sou nada. Eu sou de outra dimensão, não sou nem daqui.
Então, essa questão é muito interessante, como é que a sociedade cobra, né? E a pessoa fragilizada, ela acaba atendendo, ela não tem a argumentação, a autodiscernimentologia clara, para ela poder se apoiar numa argumentação lógica, né? Isso, só fechando. Pois não. O mais sério disso tudo é que essa questão, só quem resolve é a pessoa com ela mesma. E no momento Não também. tem, não, porque... ele não tem. Porque se você está numa situação que intraconsciencialmente você está lúcido, sabe do que está fazendo, e todo mundo é contra, porque do ponto de vista dos elementos, não é só aparente, é os mais prováveis, seria equivocada a sua atitude, mas você tem pura consciência. A tua intenção e clareza é algo que só se resolve intraconsciencialmente. Quer dizer, é o tipo da problemática seríssima. Seríssima, Márcia, tem mais um detalhe. Na verdade, quando você não vai, você enfraquece quem vai. Ele fica enfraquecido, ele fica em dúvida, ele começa a pisar meio em ovos, porque você tirou a força para ele. Se vai todo mundo, vamos todos errar juntos. Mas se um fala, eu não vou errar junto com vocês, cria um desconforto, um constrangimento, porque você tirou a energia, o suporte que você estava dando. Mas também tem aquela situação, eu estou lembrando aqui de uma situação que eu vivenciei, que se você não for, você vai criar mais assédio do que você vai ficar neutro. Entendeu? Então, assim, eu estou me lembrando aqui, eu estava na Itália, na casa da minha filha, aí ela armou lá com a amiga, armou assim, combinou com a amiga dela, que a amiga dela brasileira queria me ver. Onde a gente foi, comer uma pizza, para quê? Vendo o jogo Brasil-Itália. Então, menos mal, podia ser uma tourada, né, querida? Eu não podia gosto ser uma muito tourada em Madrid, eu acho que foi ótimo, foi muito bom. Entendeu? E eu fui. E mais detalhe, assim, eu fiz todo o histrionismo, lutar, gritava quando o Brasil fazia gol, sabe, aquela coisa toda, eu fiz tudo igual. Eu ligo para o futebol, Às nunca vezes liguei é inevitável futebol. fazer Eu esse nunca liguei papel para futebol, mas para fazer isso o aí. quê? Agora, tem que ver muito bem, né? Porque dentro das suas responsabilidades assistenciais, fica meio chato depois a pessoa assumir certos papéis, que ela vai fazer um papelão, na verdade, se ela vai ficar incoerente e os assediadores lembrarão desse detalhe e são os primeiros a cobrar. Então, à medida que a gente vai amadurecendo e tendo um discernimento maior sobre a vida em sociedade, você começa a ter posições mais críticas. E depois você se preocupa muito mais com a paraplateia do que com a plateia humana. Daí a pouco você já não está mais se incomodando de falar claramente, olha, não vou, o trabalho é esse, eu não vou por isso, por aquilo outro. E as coisas vão ficando mais claras, isso leva tempo. Eu acho que tem que ter um tempo aí, porque senão você assedia, às vezes você assedia mais do que resolve o problema. Complica.